Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos, meus irmãos, ao Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É sempre muito prazeroso esse nosso encontro semanal, encontro da família com Jesus, um momento simples, singelo, de falarmos sobre o Cristo, seus ensinamentos, na tentativa de compreender, de entender essa mensagem tão profunda, tão libertadora. Não vamos esquecer o recipiente, é importante, com a água, vai ser fluidificada durante a nossa reunião de estudo pelos guias espirituais. E tomá-la, assim que termina, né, o estudo, com muita fé, com respeito, com muito amor, pedindo para que a espiritualidade permita os efeitos necessários em nosso organismo, em nosso ser. E hoje, 25 de agosto, é uma data significativa para todos nós que integramos o Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, porque estamos completando 29 anos. No próximo ano aí teremos 30 anos, né? Já pensou que maravilha? Hoje é o aniversário, é o nosso aniversário. E é só agradecimento a Deus, a Jesus, aos guias espirituais, a nossa mentora, Alta de Souza, que sempre está conosco, nos compreendendo, suportando as nossas inferioridades, as nossas quedas vibratórias, mas sempre se fazendo presente com suas flores, principalmente o jasmim, acompanhada por crianças. A espiritualidade, quando abre essa cena para os videntes, é algo emocionante, porque esta mentora, este espírito de grande luz, ela se faz presente, direcionando as nossas ações, né? Ao nosso trabalho. Então, um dia muito alegre, um dia festivo, mas sobretudo de gratidão, né? De gratidão por ser uma casa que nos acolhe, todos nós imperfeitos, como eu já disse, com as nossas quedas. Mas Joana de Anjos, ele diz que só cai quem está caminhando, quem está em pé, né? Então, cai, se levanta e prossegue. Então, agradecemos de coração essa casa, a todos que fazem parte, né, da casa, a todos vocês que nos acompanham. Isso é muito importante, porque a tarefa, a missão, o objetivo nosso é de levar um incentivo, uma motivação para que todos estudem a doutrina espírita, para que todos sigam o Evangelho do Cristo. Então, meus irmãos, vamos fazer a nossa leitura preparatória. O livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier. A mensagem 84. Levantando as mãos santas. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. É a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 8. Neste trecho da primeira epístola de Paulo a Timóteo, recebemos preciosa recomendação de serviço. Alguns aprendizes desejarão lobrigar no texto apenas uma exortação às atitudes de louvor. No entanto, o convertido de Damasco esclarece que devemos levantar mãos santas em todo lugar, sem ira nem contenda. Não se referia Paulo ao ato de mãos postas, que a criatura prefere sempre levar a efeito em detrimento, em determinados ciclos religiosos,
onde pelo artificialismo respeitável da situação não se justificam irritações ou disputas visíveis. O apóstolo menciona a ação honesta e edificante do homem que colabora com a providência divina e reporta-se ao trabalho de cada dia que se verifica nas mais recônditas regiões do globo. Lendo-lhe o conselho, é razoável recordar que o homem, no esforço individualista, invariavelmente ergue as mãos na tarefa diuturna. Se administra, permanece indicando caminhos. Se participa de labores intelectuais, empunha a pena. Se opera no campo, guiará o instrumento agrícola. Paulo acrescenta, porém, que essas mãos devem ser santificadas, depreendendo-se daí que muita gente move os braços na obra terrestre, salientando-se, todavia, a conveniência de se ajuizar da finalidade e do conteúdo da ação despendida. Se desejas aplicar o raciocínio a ti mesmo, repara antes de tudo se a tua realização vai prosseguindo sem cólera destrutiva e sem demandas inúteis. Que as nossas mãos, sejam mãos santas, no sentido de que elas estejam sendo utilizadas para o bem, sejam utilizadas exatamente para levar uma mensagem, um socorro, um amparo, uma ação benéfica ao próximo. E que em nenhum momento as nossas mãos, a ação através das nossas mãos, tenha cólera, tenha exatamente descontentamento, reclamação pelo que se está realizando, pelo que se está fazendo. E não utilizarmos aquelas demandas inúteis, que eles tanto falam. Demandas inúteis são demandas que não têm um sentido de crescimento, um sentido de amor, de caridade, Então, meus amigos, agora vamos fazer a nossa prece inicial. Pensamento em Deus, nosso Pai, em Jesus, para que os guias espirituais venham a ter conosco. Jesus, Mestre e Senhor de nossas vidas, reunidos estamos para mais um estudo do vosso Evangelho, querendo expressar primeiramente a nossa gratidão a Deus, a vós, aos amigos espirituais, pela casa que nos acolhe e acolhe a tantos, nos ajudando a trabalhar, a estudar, a compreender os vossos ensinamentos. Que a espiritualidade, através dos nossos guias espirituais, estejam aqui para nos ajudar no estudo que ora iniciamos. Que assim seja. Bem, meus amigos, vamos dar continuidade, ao Evangelho no Lar, a partir do livro de Joana de Ângeles, Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Essa é uma edição meio antiga. E hoje, o assunto que Joana apresenta é perfeição. Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. É o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 48. E está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, o item é o item 2. Então, meus amigos, o que temos aqui? No capítulo 17, é o capítulo de Sede Perfeitos. E Allan Kardec elaborou esse capítulo com vários itens
referentes a esse assunto. No item 2, tem o seguinte registro. Uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeito como vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeito quanto o Criador, ela tornasse-lhe igual, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa nuance. Ele se limitou a lhes apresentar um modelo e lhe disse que para se esforçar por alcançá-lo. É preciso, pois, entender por estas palavras a perfeição relativa, aquela da qual a humanidade é suscetível e que mais se aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o disse: amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos rodeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra assim que a essência da perfeição é a caridade em sua mais larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Então, meus amigos, aqui temos, a explicação de Allan Kardec, e é lógico que a ideia de unicidade da vida dificulta o entendimento da orientação de Jesus, de sermos perfeitos, de buscarmos essa perfeição, Assim como dificulta tantos outros entendimentos, Como é que a gente pode se melhorar, se desenvolver, desenvolver as virtudes, se a vida é tão curta, é tão efêmera, a vida terrena. Então, não dá para compreender realmente, a não ser que se aceite nessa fé que é uma fé que não pensa, que não raciocina, Porque para tudo Jesus explicou. Para tudo Jesus tinha a sua orientação. Mas, como nos ensina a espiritualidade, que nós espíritos imortais, nós fomos criados por Deus, todos criados da mesma forma, da mesma essência, do mesmo ponto de partidas, criados simples e ignorantes do ponto de vista do conhecimento, mas com a mesma aptidão para progredir graças ao livre-arbítrio, ao uso do livre-arbítrio, mas com a mesma meta a ser alcançada, que é a perfeição. A espiritualidade nos ensina sobre isso, E o sentido da perfeição, como a gente já disse outras vezes, está plasmado nas profundezas de nosso ser e vai ganhando expressão, espaço, à medida que nós vamos nos despojando das nossas imperfeições, das nossas más inclinações, Para cumprir com essas metas desafiadoras da evolução, que são metas muito desafiadoras, nós contamos com o mecanismo da reencarnação. E em cada etapa reencarnatória, superamos uma dificuldade e crescemos mediante, assim, o nosso processo de aprendizagem, o nosso esforço pessoal. Logicamente, não há a menor possibilidade de alguém ser perfeito como o próprio Criador. A própria explicação de Kardec já nos colocou essa informação. Porque assim, a tal coisa, mas é a coisa de mentes imediatistas, cheias de sombras, com dificuldade de um entendimento a mais, de um entendimento mais profundo, e por conta da condição daqueles nossos irmãos que ali se encontravam encarnados naquela ocasião. Jesus apresenta Deus como modelo da perfeição,
e dizendo que a gente deve seguir esse modelo, procurar ser perfeito como Deus, né? Mas a gente vimos que existe a perfeição ao nosso alcance é a relativa, né? Porque a absoluta só Deus. A gente não iria se igualar, a criatura não iria se igualar ao seu Criador. E entender, né? Como a gente já falou aqui, por essas palavras, essa perfeição relativa, que é extremamente difícil de se alcançar. As características, os caracteres dessa perfeição, dessa busca pelo reino de Deus, ela ocorre exatamente pelo esforço que devemos fazer, pela busca da perfeição moral, que ela ocorre quando a gente amar ao próximo, amar ao inimigo, perdoar, fazer o bem. Esse é os caracteres exatamente da perfeição. E como eu vou amar o meu inimigo? Se às vezes amar a quem não é inimigo, ao próximo, já é difícil, porque há um choque, um embate de ego, de imperfeição, imagine amar o inimigo. E o Evangelho é muito claro quando nos diz que amar o inimigo não é sentir na presença dele o mesmo bem-estar, alegria que nós sentimos na presença de quem amamos, na presença de um verdadeiro amigo. Isso é uma questão até da teoria da física, né? que estabelece exatamente a questão da sintonia. Mas amar o inimigo, o que significa? Significa não desejar a ele o mal. É não retribuir o mal com o mal. É não desejar, não ter nenhum sentimento de vingança, de hostilidade. É se esforçar para ver naquele inimigo, naquele ofensor, um veículo que a espiritualidade está utilizando para que nós possamos nos reeducar. Nós possamos, diante daquela ofensa, buscar o perdão, vendo naquela pessoa, naquele nosso irmão, um ser desequilibrado, um ser doente. É apresentar a outra face, como Jesus já também nos ensinou. Ele nos agride e nós vamos apresentar a outra face. Bateu, levou? Não. Se bateu, isso é uma figuração, né? Então nós vamos apresentar a face do silêncio, da paciência, da compreensão, de não revidar, porque no momento em que a gente revida, nós entramos em sintonia com aquele ofensor. E vamos exatamente nessa sintonia atrair os obsessores, os nossos irmãozinhos, que ainda estão nas esferas do ódio, vamos atrair para o nosso lado. E no momento em que a outra face é apresentada, do silêncio, do olhar sereno, quem sabe a compreensão, porque ele está tão desequilibrado, quando a gente neutraliza a ação, não só dele, mas dos seus companheiros espirituais. Exatamente no Evangelho, quando fala do amor ao inimigo, ele orienta exatamente que não se deve ter nenhum tipo de desejo inferior, né, de sentimento inferior, de olhar para aquele ofensor, para aquele inimigo e desejar o mal, querer se vingar. É não colocar nenhum obstáculo à reconciliação com ele, é ajudá-lo
quando necessário for, e não agir como determinadas pessoas. Não morreu, vou acabar de matar. É um ditado que antigamente se usava muito. Tá caindo no buraco, eu ajudo a cair. E quando se tem a notícia, não, eu não tenho nenhum problema, eu perdoei, mas não quero nunca vê-lo na minha frente. Não perdoou. Eu não quero nenhum contato, eu não quero exatamente encontrar essa pessoa. E quando sabe que alguma coisa aconteceu de ruim, a gente, bem feito, tardou, mas chegou, Deus não falha. Ou seja, são expressões que demonstram que nós não perdoamos. Porque também perdoar não é esquecer. Porque a nossa mente ela é fotográfica. Então, um lugar, a própria pessoa, um perfume, uma música, faz com que venha à tona a lembrança de um delito, por exemplo, de uma agressão que nós sofremos. Então, não é dizer assim, esquecer. Não é esquecer. É não guardar rancor, não é guardar mágoa. É exatamente... Não se vingar, né? Imagina que Jesus ensinou que a gente tem que se reconciliar com os inimigos enquanto estamos a caminho, porque é mais fácil, viu? Quando a gente está aqui na matéria, caminhando lado a lado, é bem mais fácil a gente procurar aquele ofensor, tentar ter uma conversa. Dizer, olha, você não foi legal comigo, mas eu perdoo, você talvez não tivesse num bom momento. Se ele disser, não, eu tinha consciência do que eu estava fazendo, eu queria mesmo lhe agredir. Ai, lamento. Vou entregar a Deus e pedir a misericórdia dele para com você. É fazer a nossa parte. Porque, meus irmãos, quando nós desencarnamos, a gente não se livra dos desafetos, não. Dos ofensores, dos agressores, não. Porque nós continuamos na mesma vibração, na mesma sintonia. Passo que se você perdoa, que você se reconcilia, mesmo que você busque não seja compreendido, aceito, você fez a sua parte e a sua vibração, muda. A sua vibração é outra. Você não vai ficar à mercê da obsessão dele e dos comparsas dele. Vai exatamente ter uma condição vibratória espiritual que lhe é favorável ao bem-estar, à harmonia, à paz de espírito, à paz de consciência. Quantas obsessões ocorrem por conta de desavenças. A pessoa se desentende por uma bobagem, por uma besteira, e isso fica remoendo, vai ampliando e leva para o túmulo, né? Para o além-túmulo, diga-se de passagem. Para quê? Para que buscarmos o sofrimento, ficar atados a desafetos, às ocorrências nefastas e não procurar crescer, caminhar, prosseguir na jornada? São desafios, não é fácil, mas são desafios que requerem de nós esforço pessoal, persistência, estudo, oração, para que a gente possa cumprir com a missão de caminharmos, de buscarmos a nossa perfeição. Um dia chegará. Quando nós fazemos mau uso do livre-arbítrio, aí colhemos as consequências do mau uso do livre-arbítrio, né? Mas quando nós utilizamos o nosso livre-arbítrio de uma forma que esteja em coerência com as leis divinas, nós avançamos nesse processo de evolução. Disse os espíritos que a nossa melhor encarnação é essa.
Aí eu fiquei a pensar, meu Deus, quanta coisa ainda a percorrer. Quanta coisa, né? Mas é a tal coisa. Uns utilizam melhor, né, o seu livre-arbítrio positivamente, espiritualmente, e caminham mais rápido do que outros. Mas a certeza de chegarmos a esse ponto final, essa nossa meta de chegada, nos tranquiliza, porque um dia vamos chegar. Porque, como Jesus diz, que nenhuma de suas ovelhas se perderá. Nenhuma. E ele disse que veio para que todos tenham vida plena, vida espiritual plena, que vai nos dar condições de construirmos o reino de Deus a partir de agora, dentro dos nossos corações, a partir da nossa decisão de colocar os ensinamentos do Cristo em uma total vivência. Eu vim para que todos tenham vida, mas vida plena de amor, de perdão, de compreensão, de caridade. Diferentemente, o amor ao próximo está definido como companheirismo, solidariedade no sofrimento e na alegria, amizade nas situações embaraçosas, capacidade de desculpar sempre, produzindo uma vinculação afetiva que suporta os atritos e os conflitos típicos de cada um. Meus irmãos, às vezes a gente fica a pensar que a criatura humana está ao lado do outro enquanto tudo vai bem. Mas quando a pessoa cai em desgraça, como se diz, é uma doença, é um fracasso financeiro, é uma situação embaraçosa, as pessoas se afastam. E às vezes a gente vê isso na casa espírita. A pessoa deixa de frequentar as reuniões, uma pessoa que era da equipe trabalhadora, que estava sempre envolvida nas atividades, e ninguém pergunta se está vivendo, se morreu, ninguém telefona, ninguém envia uma mensagem, seja ela qual for. É exatamente isso que o Espírito está dizendo aqui. O amor ao próximo é companheirismo, é solidariedade, em todas as situações, na alegria, na dor, no sofrimento. Essa é a verdadeira amizade, a amizade cristã. Às vezes a pessoa está numa situação embaraçosa, que aí é bem abrangente, e aí que a pessoa se afasta. E não tem a capacidade de desculpar. Porque todos nós somos imperfeitos, então ocorrem atritos entre as pessoas, até entre os amigos. Mas o amigo fraterno, solidário, é aquele que suporta até esses atritos, né? Que podem ocorrer, porque existe uma capacidade de perdão, uma afetividade entre as pessoas, né? Principalmente onde se espera um companheirismo. E o Espírito vai encerrando, dizendo que a prática da caridade, porque tudo isso é caridade, a prática da caridade em sua mais ampla acepção constitui o único caminho para a conquista da perfeição. Manifesta-se no amor ao próximo, extensivo aos inimigos, no fazer ao bem aos que nos odeiam e no orar pelos que nos perseguem e caluniam, que são palavras de Jesus, né? A orientação de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus nos contempla com esses ensinamentos para seguirmos na estrada e nos conduzir à perfeição. São muitas reflexões profundas, porque representam parte da nossa imperfeição, né? A dificuldade que temos para
colocarmos em nossa vivência esses ensinamentos. Então, meus amigos, fica a reflexão da semana e vamos fazer as nossas rogativas. Vamos apresentar vibrações, né? Doar um pensamento, um sentimento para ajudar, desprendendo ondas vibratórias de paz, de amor, de esperança. Senhor Deus, rogamos, Senhor, pela paz entre as nações, pelo entendimento em nosso país, entre os governantes, pelo fortalecimento da doutrina espírita, para que ela permaneça sintonizada com a codificação e com o Evangelho do Cristo. Rogamos, Senhor, por todas as famílias. Rogamos pelo fortalecimento dos laços de amizade em nosso grupo Garimpeiro da Luz. Pelo perdão e concórdia dos que não sintonizam conosco. Pela cura, pela recuperação de todos aqueles que estão a passar, a atravessar situações dolorosas no campo da doença. Que a fé e a esperança estejam em seus corações. Vamos fazer agora um breve silêncio para que cada um apresente as suas rogativas específicas. Recebei, Senhor Deus, Pai Criador, as nossas rogativas e acalentai os nossos corações para que a dor e o sofrimento não façam banir a fé e a esperança da nossa vida. Dai-nos a vossa graça, Senhor, nos iluminando e nos fortalecendo. Pai nosso que estais em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas, vindo a cada um de nós o vosso reino de amor e sabedoria, para que a vossa vontade se cumpra aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão do corpo, o pão do espírito, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo o mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre, que assim seja. Encerramos com esta prece o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.